Olá! Já parou para pensar numa situação, digamos, esquisita? Imagina só, alguém é condenado a cumprir pena no regime semiaberto, mas enquanto recorre dessa decisão, a pessoa fica presa num regime fechado, que é bem mais severo. Parece que a conta não fecha, né? Pois é, vamos mergulhar de cabeça nesse paradoxo. Mas antes de a gente entrar com tudo nesse assunto, aquele pedido rápido de sempre. Se o nosso conteúdo ajuda a entender melhor o direito, já deixa o like, começa a seguir o canal e compartilha esta análise. Isso dá uma força incrível para a gente continuar. Então, o nosso roteiro de hoje é o seguinte: a gente começa com essa questão que parece não fazer sentido, usa um caso prático para ilustrar, explora os dois lados da moeda, vê o que o STF decidiu recentemente e, no final, a gente se pergunta: será que essa história acabou mesmo? Vamos direto ao ponto que causa estranheza. Como é que pode uma medida provisória, a prisão preventiva, ser, na prática, mais rigorosa do que a própria pena final que a pessoa recebeu e da qual ela está recorrendo? Essa pergunta aqui, ela é o coração de todo o nosso debate. É uma questão que mexe com um dos pilares do direito, que é o princípio da proporcionalidade. Manter alguém em preventiva, que a gente sabe que se assemelha muito a um regime fechado, depois de uma sentença que já disse, olha, o regime é mais brando, soa desproporcional, não soa? Para isso tudo não ficar só na teoria, vamos trazer para um cenário bem concreto. Uma situação que poderia acontecer com qualquer um. Vamos conhecer o caso do João. Então, o cenário é esse. O João está respondendo a um processo e, como ele tentou fugir, o juiz decretou a prisão preventiva dele. Ok. Aí vem a sentença. Condenado, pena de 3 anos, no semiaberto. Só que o juiz manda ele continuar em prisão preventiva enquanto o recurso da defesa não é julgado. É aí que o problema começa. E, claro, a defesa corre com o habeas corpus, dizendo que isso é ilegal. E o caso do João joga a gente bem no meio de duas correntes de pensamento que dividem os tribunais. De um lado, tem quem diga que dá sim para compatibilizar as duas coisas. Do outro, uma galera que bate o pé e diz que é absolutamente incompatível. Vamos dar uma olhada em cada uma. Primeiro, vamos entender os argumentos de quem defende que é possível sim manter a preventiva, mesmo depois de uma condenação para um regime mais brando, como o semiaberto. A lógica aqui é a seguinte: se o motivo que gerou a preventiva, no caso do João, o risco de fuga, ainda existe, não dá para simplesmente soltar a pessoa. Então ela continua presa. Mas, e esse é o pulo do gato, com uma condição: a prisão tem que ser adaptada. Na prática, a pessoa fica numa unidade para presos provisórios, mas seguindo as regras e com os direitos do regime semiaberto. E essa ideia não é da boca para fora. Essa citação, por exemplo, é de uma decisão real do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. O tribunal entende que uma coisa não impede a outra, desde que se tenha o cuidado de ajustar as condições da prisão. Agora, vamos virar a chave e olhar o outro lado do debate. A corrente que diz que prisão preventiva e regime semiaberto são como água e óleo, simplesmente não se misturam. O grande pilar desse argumento é o princípio da proporcionalidade. A ideia é bem direta. A medida provisória, cautelar, que é a prisão preventiva, não pode, de jeito nenhum, ser mais pesada do que a própria pena que foi definida na sentença. Então, quem defende essa tese afirma que manter a preventiva é uma afronta à proporcionalidade e que isso cria uma situação completamente sem sentido. Para o João, seria melhor nem recorrer para já ir para o semiaberto do que apelar e ficar esperando em regime fechado. Essa turma também critica a tal adaptação, dizendo que isso é só um jeitinho de começar a executar a pena antes da hora, o que é inconstitucional. É um debate bem complexo, né? Com argumentos fortes dos dois lados. E se essa análise está ajudando a clarear as ideias, que tal ajudar outras pessoas a entenderem o assunto também? Compartilha com os amigos, manda nos grupos, e isso ajuda demais o nosso canal a chegar em mais gente. Bom, nesse cenário todo dividido, uma decisão bem recente do Supremo Tribunal Federal, a nossa Corte Máxima, chegou para jogar uma luz ou talvez mais lenha nessa fogueira toda. E o ponto-chave dessa história veio no informativo de número 1100 do STF. Para quem não está familiarizado, os informativos são basicamente resumos oficiais das decisões mais importantes do tribunal. E foi lá que essa decisão que vamos ver agora foi publicada, mostrando uma posição de peso da Corte. E olha, a decisão foi na lata. A segunda turma do STF disse com todas as letras que manter a preventiva se torna desproporcional quando a sentença fixa o regime semiaberto. E foi além, classificou a situação como constrangimento ilegal.
É uma paulada na mesa, adotando claramente aquela segunda corrente que a gente explicou. Então pronto, acabou a discussão, né? STF decidiu, tá resolvido. Bom, no direito, raramente as coisas são tão simples assim. A realidade jurídica é sempre mais cheia de nuances. E aqui vem o plot twist. Apesar daquela decisão super forte, o próprio STF tem outros julgamentos também recentes que vão no sentido contrário, o da compatibilidade. Ou seja, o debate lá dentro continua pegando fogo. E mais, a prática dos tribunais tem criado exceções. Em casos de reincidência ou de violência doméstica, por exemplo, é comum ver juízes mantendo a preventiva mesmo com sentença pro semiaberto. E tudo isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Se nem a nossa Corte Suprema tem uma posição firme e unificada sobre um assunto tão importante, como fica a segurança jurídica? Como fica a previsibilidade do direito para todo mundo? Fica aí a provocação para a gente pensar. E por hoje é isso. Muito obrigado por ter acompanhado essa análise até aqui. Se foi útil, se abriu a mente para algo novo, por favor, não esquece de deixar o like. É um gesto simples, mas que pra gente faz uma diferença enorme. E para continuar acompanhando outras análises como esta, siga o Direito Cast no Spotify e receba os nossos conteúdos em áudio. Agora, se o seu negócio é vídeo, é só procurar por Direito Cast no YouTube ou no TikTok. Um abraço e até a próxima!